E sábado, às 18h30, é dia de Santos e Ceará jogarem na Arena Barueri. A Arena Barueri que estará abarrotada de santistas. Torcida do Santos comprou a ideia e vai lotar sim a Arena Barueri. Espero que ao final do jogo, eu e você que estará na Arena Barueri, ou você que estará assistindo o jogo do Santos em qualquer lugar, possamos comemorar os 3 pontos. Vamos falar então neste vídeo a provável escalação do Santos, qual seria a estratégia, se algum outro jogador poderia entrar na vaga de outro jogador que provavelmente será titular, e também alguns desfalques importantes do nosso adversário. Mas antes, coloco na tela a classificação do Campeonato Brasileiro. Santos, que poderia estar na primeira colocação caso tivesse vencido o Goiás, porém foi derrotado. O Santos está hoje na quinta colocação. Corinthians é o líder com 13 pontos, Atlético Mineiro 12, São Paulo, que inclusive enfrenta o Corinthians na Arena, está com 11 pontos, Botafogo em quarto com 11 pontos também, e o Santos 10 pontos. E é um jogo importante para o Santos vencer o Ceará, não só, obviamente, para ganhar 3 pontos, mas provavelmente aí entre Corinthians e São Paulo, um vai tirar a pontuação do outro, ou caso de empate, né, o Corinthians vai a 14 e o São Paulo vai a 12. Enfim, o importante é o Santos pontuar para continuar colado no pelotão da frente. A gente sempre fala da importância de chegar pelo menos até a janela de transferência na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Então, essa é a situação do Brasileirão. Só uma passadinha rápida para a gente encontrar aqui o Ceará. Será que não está bem, né, no Brasileiro? Será que vem aí de uma goleada de 6-0 na Sul-Americana, mas está em 18º, né, na zona de rebaixamento, apenas 4 pontinhos no Campeonato Brasileiro. Ceará, que é dirigido pelo técnico Dorival Júnior. Bom, vamos então comentar aqui como esse Santos deve entrar em campo contra o Ceará, sempre deixando bem claro aqui que é mais um esboço do último treino do Santos, né? Vocês sabem que o técnico Fabian Bustos meio que decide ali na hora a escalação do Santos, faz um certo mistério. Mas vamos a algumas informações importantes. Um Santos que poupou alguns jogadores na última partida contra o União La Calera, inclusive titulares que não foram nem relacionados, né? E titulares que entraram na segunda etapa. Então, o Santos acredito que vai com força máxima, o que tem de melhor para esse jogo contra o Ceará, tá bom? Acredito que o departamento médico do Santos não deve falar, olha, vamos poupar o fulano porque ele tá com desgaste. Acho que o Santos poupou contra a La Calera e os jogadores chegam em melhores condições para esse jogo contra o Ceará. Dito isso, ainda não temos o Ângelo que está em busca ainda da melhor forma física, está passando por um reforço muscular, e a provável deve ser a seguinte: João Paulo, Madison, Michael, Eduardo Bauerman e Lucas Pires, Rodrigo Fernandes, Zanocelo, Léo Batistão e Johan Júlio, Brian Angulo e Marcos Leonardo. Como vocês repararam aí, é um Santos praticamente igual, né, 99% igual ao Santos que foi derrotado contra o Goiás. A diferença está na zaga. O Bauerman não jogou, né, quem jogou foi o Velasquez, inclusive fez o pênalti em cima do Apodi, né? E teremos Brian Angulo novamente no lugar de Ricardo Goulart. Só que eu espero que seja uma movimentação, né, um desenho tático, vamos colocar, diferente da partida contra o Goiás, onde o Angulo não conseguiu produzir na posição em que estava, o Marcos Leonardo ficou isolado, o Léo Batistão também ficou isolado. Então espero que o desenho seja mais diferente e um Santos que consiga ser eficiente, principalmente do meio para frente. Contra o Goiás, quando o Santos jogou com o Angulo, Batistão e Marcos Leonardo, foi um Santos com muita bola direta, um Santos com pouca criação no meio-campo. Então, isso, de uma certa forma, me preocupa. Você tirar o Ricardo Goulart, que não está rendendo como meia, e colocar o Brian Angulo, sinceramente, não vejo tanta diferença assim, né? E jogando ainda mais dentro de casa, vai ser na Arena Barueri, mas, né, repleto de santistas, você precisa ter um time, pelo menos na minha avaliação, com um pouco mais de movimentação. Eu, Nájila, o que eu faria? Eu prefiro o Léo Batistão jogando mais próximo ao Marcos Leonardo. Acho que os dois rendem melhor.
ter um bom entrosamento, tanto o Léo Batistão com o Marcos Leonardo e vice-versa, né? Acho que um acaba potencializando o desempenho do outro. Outra questão, na ausência do Ângelo, mais um jogo sem o Ângelo, é o que eu sempre venho falando aqui, que eu colocaria o Lucas Barbosa. Né? Esse seria o meu titular, não só pelo gol contra a Lacaleira, mas acho que o Lucas Barbosa em si ele pode render mais ao time do Santos. Então, essas seriam algumas das minhas alterações, né, para esse jogo contra o Ceará. Mas tudo bem, vamos ver como o Santos se apresenta no primeiro tempo. Caso não vá bem, a gente espera que as alterações na segunda etapa coloquem o Santos, né, de uma forma mais competitiva, caso não funcione no primeiro tempo. Bom, dito isso, vamos durar. Será que vai desfalcado de jogadores importantes? Será que está em 3 competições, né? Como a gente comentou, vem de uma goleada de 6-0 na Sul-Americana, está classificado também às oitavas na Copa do Brasil. E no Brasileiro não está bem, apenas uma vitória aí e um empate, né, no Campeonato Brasileiro, está na zona de rebaixamento e precisa reagir, precisa, né, conseguir ganhar pontos. Espero que não consiga contra o Santos, mas é um time que já começa a se incomodar com a parte de baixo da tabela. Como eu disse, o time do Ceará tem 3 jogadores que são importantes que estão fora: o Sobral, o Vina e também o Dentinho. Dito isso, a provável escalação do time do Ceará é João Ricardo, Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco, Lindoso, Richard, Lima, Eric Mendonça, né, o Speed Mendonça, e Zé Roberto. O que você precisa tomar cuidado contra esse time do Ceará, que joga como visitante, é o contra-ataque, principalmente apostando a velocidade dos seus jogadores que jogam pelas beiradas do campo. Principalmente o Speed Mendonça. Ele que fez 2 gols bem parecidos contra Palmeiras e contra Flamengo, utilizando a velocidade no contra-ataque. E lembra até um pouco, né, em termos de comparação, ao Opodi no último jogo do Santos, que deu uma canseira, né, no nosso setor defensivo, principalmente ali para o Lucas Pires. Então é um jogador que tem velocidade e o Santos tem que tomar cuidado. O Speed Mendonça, que é o artilheiro, né, do time do Ceará nessa temporada. E o time do Ceará é um time que geralmente joga com uma formação com mais volantes, né? Joga no 4-3-3. Então vamos ver como esse time estará postado. Eu imagino um Santos muito mais propositivo e o time do Ceará, né, meio que encaixado ali para armar o contra-ataque. Então o Santos tem que tomar cuidado em relação a isso. E aí que eu falo, né? O meio-campo do Santos tem que funcionar para que a gente também não fique cedendo bolas ao Ceará. Porque se você fica jogando muita bola longa, a possibilidade de você perder uma bola para o seu adversário e o adversário montar um contra-ataque, ela existe. Então o Santos tem que tomar cuidado em relação a isso. Esse meio-campo do Santos precisa funcionar. Os jogadores do Santos do meio para frente não podem ficar isolados, principalmente Marcos Leonardo e Léo Batistão. Qual que será esse posicionamento do Angulo? Vai jogar mais avançado com Marcos Leonardo e um Batistão um pouco mais recuado? Ou vai ser o Angulo mais recuado, o Batistão e Marcos Leonardo mais avançado? Enfim, vamos aguardar para ver como será esse desenho tático do Santos amanhã, sabadão, na Arena Barueri. E te espero lá, hein? Estarei lá na Arena Barueri. Chegue cedo, teremos a Sunfest, né? Então, com várias atrações musicais, comidinhas para vocês comerem. A galera que gosta de fazer uma tatuagem, quer fazer uma tatuagem, inclusive sócio do Santos tem desconto para quem quiser fazer tatuagem do Peixão. Enfim, teremos ídolos, sereias, troféus para tirar foto. Enfim, chegue cedo, a partir do meio-dia teremos essa festa lá na Arena Barueri. Então, chegue cedo para você aproveitar, tá bom? Grande abraço para vocês e ó, deixa aqui os palpites. Deixa os palpites aqui de quanto que você acha que vai ser esse jogo, tá bom? Grande abraço para vocês e